A entrevista de Maria Tereza Cruz. Tanto na figura do presidente Bolsonaro, quanto na do ministro Ricardo Salles, primeiro negar as queimadas, depois chegar a colocar a culpa nos indígenas. Ouvimos esse mesmo Salles falar em aproveitar a pandemia para passar a boiada. As áreas desmatadas aumentaram no primeiro ano do governo Bolsonaro e vimos praticamente um dar de ombros com relação ao acordo de Paris, embora o Brasil ainda esteja nele, há uma certa desfaçatez com relação a esses compromissos dos quais o Brasil é signatário. As emissões brasileiras de gases de efeito estufa, por exemplo, subiram quase 10% em 2019, segundo o Observatório do Clima. Sobre isso tudo, vamos falar a partir de agora com Luísa Lima, assessora de políticas públicas do Greenpeace Brasil, a quem eu dou meu bom dia. Como vai, Luísa? Bom dia, estou bem. E você, Maria Tereza? Também, dentro do possível, né? Estamos bem, sim, com certeza. Bom, para começar, acho que é importante, já que a gente está falando de um balanço no sentido de políticas climáticas, no meio ambiente, queria saber de você quais os principais desafios no curto e médio prazo, quando a gente está falando em políticas ambientais, para 2021. Tá certo. Bom, eu acho que o primeiro e principal desafio tá na cadeira do presidente da República, né? Que é quem comanda, de fato, uma política ambiental que é orientada para essa destruição dos biomas, né? Para todo esse tipo de boiada, para todas essas coisas que você aí citou nessa introdução, né? Quando a gente tem esses resultados, são resultados que mostram que a política do governo Bolsonaro tem tido sucesso, né? Esse é o interesse deles. Então, esse é o principal desafio, que a gente não viu até o momento, e parece que, e tudo indica que a gente não vai ver para o próximo ano, algum tipo de reversão da política, né? Dessa política orientada para esses desastres ambientais. O outro desafio que eu coloco para 2021 vai acontecer dentro, que eu acho que vai ser também um espaço bastante importante para a gente acompanhar e estar muito atento, é dentro do Congresso Nacional, né? Esse ano, por conta da pandemia, as comissões estavam interrompidas, estavam suspensas, e boa parte dos projetos, até eles tentaram ali, né, fazer passar um projeto podemos depois entrar nisso em mais detalhes, né, mas um projeto que daria mesmo terras para grileiros, né, enfim, né, tentaram aprovar isso a toque de caixa no meio da pandemia, a gente fez fez barulho, enfim, né, conseguimos ali segurar, mas para o ano que vem, ainda sem saber como vai funcionar de fato o Congresso, né, em termos de trabalho remoto ou presencial, mas ali há uma grande expectativa por parte dos ruralistas de conseguir avançar em muitos projetos que podem ser extremamente nocivos para o meio ambiente e para populações tradicionais, enfim, para povos indígenas, para quilombolas. Então, eu acho que esses são os principais dois, assim, né, e não são pequenos, né, porque um tá dentro do executivo e no legislativo também a gente pode esperar um ano bastante desafiador. Bom, sobre isso, a questão da movimentação com relação a políticas do meio ambiente, políticas climáticas no legislativo, acho importante a gente citar agora, você mencionar um pouco o processo da MP, que era a MP da grilagem, depois se transformou num PL, também por força de resistência do próprio Greenpeace, de outras entidades da sociedade civil que fizeram uma pressão mesmo, e isso é importante, porque a gente sabe que no final do dia, no final das contas, infelizmente, o mercado acaba dominando, e o agronegócio tem indicadores positivos de crescimento, e isso acaba dando força, de certa forma, para essa narrativa muito defendida pelos ruralistas, de que tem que passar a boiada. Então, Luísa, conta um pouco para a gente como que foi esse processo, por favor. Tá certo, esse processo de beneficiar grileiro de terra é uma promessa realmente antiga, né? O Bolsonaro nunca escondeu esses interesses desde o seu período eleitoral, e aí o que ele fez ao final do primeiro ano de mandato, ali em dezembro de 2019, ele editou a medida provisória 910, que ficou conhecida como MP da grilagem, porque de fato é assim, um presente de Natal
para bandido, assim, né, em palavras curtas. Essa MP, como é a tramitação normal, né, teria 120 dias para ser votada pelo Congresso Nacional. No meio disso entrou a pandemia, que alterou profundamente o funcionamento das casas legislativas, né? Mas ainda assim, a gente vê como essa força do agronegócio, né, dessa bancada ruralista é forte, porque apesar de estarem todas suspensas as comissões, enfim, né, do Congresso Nacional só estar permitido votar matérias relacionadas à pandemia, eles tentaram votar a matéria ainda assim. E aí, de fato, houve uma grande movimentação da sociedade civil, aliada a uma pressão que veio também dos mercados internacionais, que mostraram ali, né, que colocaram, mandaram cartas para o próprio presidente da Câmara, questionando, vocês vão fazer esse tipo de manobra, né, política que, além de traços antidemocráticos, né, porque aprovar uma medida sem debate com a sociedade, também vai aumentar o desmatamento e o crime na floresta. Então, enfim, tudo isso nos ajudou ali naquele momento a conter a aprovação da MP 910. Mas eles fizeram um acordo e reapresentaram a matéria como um PL, o PL 2633, que também ele é o PL da grilagem, assim, a gente só trocou a sigla inicial e acabou com o prazo, né, para tramitação. Então, o PL segue tramitando lá dentro do Congresso Nacional, e o Bolsonaro já fez sinalizações também, já prometeu para essa mesma base eleitoral para quem ele governa, né, que em fevereiro ele vai apresentar uma nova medida provisória também relacionada à regularização fundiária. Agora também no mês passado, ou agora em dezembro mesmo, agora eu não estou lembrada, eles fizeram uma portaria também que ali permite que municípios possam terceirizar o processo de regularização fundiária junto com agências locais, enfim. Isso não está muito bem descrito na portaria como vai funcionar de fato, mas como a gente, né, tem um contexto que não é favorável, tudo isso nos deixa bastante alertas. Então, chamo aqui a sociedade para a gente seguir acompanhando esse assunto que ainda o presidente ainda promete mais estrago nesse sentido. Você mencionou mercados internacionais. Em outubro, o Greenpeace e a ONG FASE publicaram um relatório mostrando riscos para o meio ambiente e os direitos humanos, porque uma coisa está muito vinculada à outra, né? Do acordo União Europeia e Mercosul. O que mostra esse relatório? Quais são esses riscos? Pois é, a gente fala muito do acordo do Mercosul, né, que o Bolsonaro, assim, ele usou o acordo como uma grande bandeira, né, de diplomacia ali e de conquista, né, de fechar esse acordo, mas, na verdade, esse acordo nos torna apenas mais ainda um país produtor e exportador de matérias-primas, né, sem agregar valor aqui para os nossos produtos, para a nossa tecnologia, né, e ele vai gerar aí uma troca, né, que como ficou conhecido, o Cows for Cars, né, a gente seria um acordo que ajudaria as indústrias europeias a exportarem para cá, né? A gente importar produtos manufaturados industrializados em troca da nossa venda também com baixos impostos de produtos de matérias-primas, né, básicas, né, de commodities. Mas, sobretudo, que o Greenpeace, né, coloca muito que além desses prejuízos econômicos e sociais para o Brasil, é um acordo que é ruim para o clima. Enfim, né, se a gente, em qualquer instância, está discutindo aí políticas, né, a própria Europa fala muito, né, eles têm metas mais concretas, né, do que a gente agora, enfim, essa última NDC apresentada pelo Brasil, né, um pouco mais ambiciosas, não há possibilidade da gente tentar conter o aquecimento global a níveis, né, enfim, aumentar mais de 2 graus até 2100, enfim, com um acordo desse tipo, com essas linhas, assim, né, sem salvaguardas socioambientais bem definidas, e um acordo que, de fato, assim, vai favorecer aqui o avanço do agronegócio, desse agronegócio destruidor, concentrador de riqueza na mão de poucos, né, que só aumenta as desigualdades sociais e a violência no campo, que é uma realidade que a gente vive, e, né, ainda mais em período de crise agora, enfim, né, só vai piorar ainda mais esse contexto.
Com certeza. Bom, queria falar agora da questão das queimadas. Em 2019, a gente teve o Dia do Fogo, e em 2020, o fogo no Pantanal, que inclusive chamou a atenção internacionalmente, ficou provado aí nas investigações que ele teve origem de ação humana. Não dos indígenas, mas de ação humana. E depois, claro, perdeu-se o controle, porque sim, tivemos uma seca rigorosa, claro, que aí você alia vários elementos dentro desse contexto. Eu queria saber como que você avalia esse episódio das queimadas no Pantanal. Foi uma lamentável inação por parte do governo federal, né, em não comandar, não coordenar desde o princípio, quando a situação já se mostrava calamitosa, enfim, né, já não faltava registros e indícios de que o fogo estava saindo de qualquer tipo de controle, né, enviar tropas, enviar auxílio, recursos financeiros, né, o governo federal demorou muito para tomar a frente da situação, deixando a cargo dos estados e municípios, que de fato têm suas responsabilidades, mas diante de um desafio como aquele, eles não tinham talvez condições sozinhos mesmo, né? Era preciso de um auxílio maior. E eu acho que difere um pouco do ano anterior, né? Da Amazônia, inclusive desse ano também, porque no caso do Dia do Fogo e tal, houve uma negação bastante contundente, assim, né, tanto que as investigações nem terminaram. Não chegaram a lugar nenhum. Pois é, né? Nesse caso, quer dizer, não há uma grande diferença, porque até o final, né, o Salles continua dizendo que o boi é bombeiro, enfim, né? Que o fogo é bom para o Pantanal, enfim. Então, assim, a gente percebe que são nesses discursos retóricos, né, nessa narrativa de minimizar os problemas, é quando essa política se mostra efetiva. É por isso que eu digo que quando a gente vê um aumento na destruição, é porque a política do Bolsonaro teve sucesso. Quando eles conseguem fazer com que a destruição avance sem perder completamente a sua capacidade retórica, né, de dizer que aquilo é intencional, enfim, né? Ou que eles perderam o controle, depois perdeu-se o controle sobre o fogo do Pantanal por causa da seca, a culpa é da seca, enfim, né? Sempre se arranja uma desculpa, né? Coloca a culpa no índio, na ONG, enfim, mas a gente nunca vê o governo federal, de fato, tomando à frente a responsabilidade que lhe cabe. Com certeza. Eu queria entender um pouco uma coisa, que é difícil para mim, que não sou boa de matemática, de finanças e tudo mais. O Observatório do Clima divulgou que o Ministério do Meio Ambiente gastou 105 mil em política ambiental em 2020, e isso ainda em setembro, ou seja, não tínhamos terminado o ano. E o valor, na época, foi avaliado por especialistas ambientalistas como muito baixo. E tem que se considerar que não era um orçamento previsto, tá? Não ia tirar de lugar nenhum. Ele tinha um valor X e ele gastou uma porcentagem ínfima disso. Isso. A minha pergunta como que é feito esse cálculo? E mais do que isso, né? Como é que é feito esse cálculo? O que seria o ideal no sentido de orçamento, no sentido de investimento para as políticas ambientais efetivas? Tá certo. Esse estudo que o Observatório do Clima fez, eles pegaram as despesas discricionárias, que são aquelas despesas obrigatórias, então pagamento, né? Não tem gastos. Desculpa, ao contrário. Eles pegaram as despesas finalísticas, aquelas despesas que seriam, então, destinadas a projetos, né? Tirando fora da conta as despesas com salários, com pagamento de infraestrutura, né? Então, só aquilo que poderia ser direcionado para projetos específicos, né? E dentro da administração direta do Ministério do Meio Ambiente. Então, também não entrou nessa conta os orçamentos do IBAMA e do ICMBio, né, que são autarquias do Ministério. Mas é relevante de qualquer jeito, né? Eles viram que até setembro tinha sido empenhado, né? Enfim, executado só 0,4% daquilo que estava previsto. Então, a gente vê que é nessa inação, é uma inação calculada, uma inação intencional, né? Com que o Ministério não utiliza seus recursos. Além disso, né, o Ministério do Meio Ambiente nunca foi um ministério com grande orçamento quando comparado com outros ministérios. Isso também acho que né, não é que a gente está vendo uma redução
constante, mas não é que era um ministério enorme e agora deixou de ser, não. Porém, o que o governo Bolsonaro fez, né, na figura do Ricardo Salles, foi paralisar outros recursos que eram bastante importantes, né, para a política ambiental, como o Fundo Amazônia e o Fundo Clima. A gente tem parado em caixa quase 3 bilhões de reais para o Fundo Amazônia. Esse recurso é maior do que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, que a gente está aqui discutindo. Esse recurso era importantíssimo, porque ele era destinado tanto a programas do próprio governo federal, a estados, a municípios, a projetos da sociedade civil, enfim, e atuavam de uma forma pulverizada, assim, né, mas por toda a Amazônia, em diferentes tipos de projetos, mas inclusive ia recurso para o Prairie Fogo, que é o programa do IBAMA de controle dos incêndios. Esse recurso está parado por quê? Porque o Ricardo Salles basicamente, decidiu. Ele alterou o funcionamento do COFA, que era o Conselho Orientador do Fundo Amazônia, do qual fazia parte, né, tinha assento também a sociedade civil. Ele quis alterar isso, retirando a sociedade civil desse comitê, e aí os países doadores, então, com isso, paralisaram, falaram, você está mexendo na governança de um fundo que a gente acredita justamente por ter essa governança, né? Então, como que a gente vai continuar a dar recursos para um país cujas taxas de desmatamento não param de subir e que você decide mexer no mecanismo, né, nas governanças básicas de participação da sociedade? Enfim, então esse dinheiro está lá paralisado, e para o próximo ano, né, assim, o recurso, o orçamento, né, o que foi apresentado dentro do PELOA, né, do projeto de lei orçamentária anual para o próximo ano, reduz bastante, drasticamente, os recursos que vão para também atividades ali, né, que vão ser as atividades que o ICMBio vai poder manejar esse recurso, e do IBAMA. Com isso, a gente já prevê que, se for aprovado dessa forma o orçamento, como está colocado, apresentado pelo governo executivo, não haverá recursos suficientes para combater incêndios, para fazer a gestão das unidades de conservação, enfim, a gente vai estar ainda numa situação ainda pior, né? Se a gente já viu esses últimos 2 anos uma situação bastante drástica, o governo ainda pretende torná-la pior, diminuindo ainda mais os recursos para isso. O governo já vem flagrando aí, já criou um grupo de trabalho, inclusive, para estudar a fusão do ICMBio com o IBAMA, o que vai diminuir ainda mais a estrutura, né, institucional de operação desses órgãos, né? Já tem sido difícil para eles operarem diante do governo, que tira a autonomia dos servidores, que tira o orçamento, enfim, ele ainda quer diminuir isso ainda mais, e, a princípio, ele vai matar o ICMBio por inanição mesmo, acabando com o recurso financeiro, que depois, então, com isso, ele vai usar como justificativa. Vamos conter despesas, então vamos juntar 2 órgãos, sendo que tem dinheiro em caixa, sabe, Sim. Parado. Enfim, é uma incoerência muito grande, mas que tem sua razão de existir, né? Novamente, assim, não é uma coisa totalmente impensada. Sim. Tem uma diretriz clara ali dentro do governo. Nos entristece, claro, mas não surpreende, né? Exatamente. Bom, e com isso, quero agradecer muito, né? Nosso tempo acabou, infelizmente, mas quero agradecer muito a participação da Luísa Lima, assessora de políticas públicas do Greenpeace Brasil, trazendo esse balanço, infelizmente, não muito positivo, mas também desafiador no sentido de que existe muita possibilidade de luta e resistência pela frente. Não é isso, Luísa? É isso mesmo, a gente não pode se deixar cansar, né? Porque a luta continua e a gente precisa de uma sociedade unida e forte para a gente conseguir conter esses retrocessos e avançar para uma sociedade mais igualitária, mais, enfim, diversa, plural, né? Que é o que todos nós e todas nós desejamos. É isso aí, muito obrigada, Luísa Lima, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço, Maria Tereza. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, agora no início de janeiro, que o Brasil teve em 2020 o maior número de queimadas dos últimos 10 anos. A Amazônia e o Pantanal bateram recordes de queimadas, desmatamentos e também de assassinatos. Você está ouvindo
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.